Saudações, meus amigos pintores de hominhos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando, o canal de pintura de figura do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito. Você está no Figurando. Olha aqui como eu sou o Chiquito, tá vendo? Ó? Minha caneca não me deixa mentir. E hoje eu vou vir com mais um capítulo, a aula 16 do Zero ao Top. Vou ensinar para vocês uns exercícios de aerografia para vocês fazerem antes de começar a usar aerógrafo, mas uns exercícios para vocês fazerem sempre. Tá? É sempre bom estar praticando e eu vou passar esses aqui que são ótimos treinos para muitas coisas. Eu vou explicar. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que depois da vinheta eu vou te passar os exercícios de aerografia. Fica aí! Sejam todos bem-vindos. Esse é o Zero ao Top do Figurando, curso que te ensina do STL até o acabamento final, e hoje eu vou te passar uns fundamentos de aerografia para você treinar um pouco e parar de fazer bobagem com o aerógrafo. E os primeiros exercícios que eu vou te passar, a gente faz na folha de papel. Então eu tô aqui com minha pranchetinha pé de guerra e eu vou fazer os exercícios. Tô aqui com o meu aerógrafo, aerógrafo da Tamiya, que eu já mostrei para vocês. Eu gosto de dar aula com esse aerógrafo aqui porque ele é bem genérico, né, em relação a todos os outros aerógrafos. É um excelente equipamento, eu gosto muito dele. Vou fazer aquela preparação que eu ensinei para vocês no vídeo anterior. Então eu vou pegar aqui, vou pôr 1/3 de thinner no copo. Já verifico aqui se o aerógrafo está funcionando direitinho. Minha tinta já bem homogeneizada aqui, vou colocar outro terço no copo, homogeneizar bem com o palitinho, e venho ver aqui se o aerógrafo está funcionando apropriadamente antes de começar a trabalhar. Está funcionando bem. E justamente o primeiro exercício que eu vou te ensinar é o exercício da cobrinha, da minhoquinha. E consiste justamente você trazer seu aerógrafo aqui, ó, e vir no movimento contínuo, harmonioso, vendo, ó, e você faz uma cobrinha. Esse exercício consiste em você ir fazer a mesma cobrinha, mas tentar aumentar o traço. Tá vendo que eu aumentei o traço da primeira em relação à segunda? Tudo isso coordenando a abertura da agulha e a distância. Tá? Lembra dos 4 dedos de distância máxima, né? Então, você vai vir abrindo aqui, né? E você vai fazendo esse movimento harmonioso, sem formar o olho de peixe, tá? O aerógrafo no movimento contínuo, tá? E você já vai soltando a munheca. Aí, a partir do momento que você achar que você já está fazendo o maior jato que o seu aerógrafo consegue fazer, está fazendo bastante nuvem, inclusive, você consegue diminuir, você começa a diminuir, tá? Você começa a fazer os menores traços que você conseguir, ó, tá vendo? Ó, esse é um aerógrafo de agulha 03, mas eu já consigo fazer traços bastante delicados com ele. Eu tirei a coroa dele, porque quando você tira a coroa, o aerógrafo ganha um pouco mais de performance nessas curtas distâncias, né? Você diminui a turbulência na saída dele. E aí você vai tentando criar o menor traço possível. Tá? Esse já é um traço bastante esperado no aerógrafo 03. Deu uma erradinha aqui, vou fazer de novo. Só coordenando a abertura, tá vendo? Estou tentando fazer o menor traço possível. O aerógrafo sempre se movimentando. Você pode experimentar aqui diferentes velocidades dele, né? E você vai ir acostumando com o traço do seu aerógrafo, vai aprendendo a fazer os diferentes traços do aerógrafo. Não está conseguindo fazer menor que isso, começa a aumentar. Tenta manter a mesma consistência do traço no início ao fim. O traço ele tem mesmo tamanho, a mesma consistência do início ao fim. Vai fazendo essas minhoquinhas. Essas minhoquinhas, elas são boas para você testar o funcionamento do aerógrafo, ver se o aerógrafo está funcionando bem, se ele não está fazendo overspray, se ele não está com um jato desviado, se ele não está com algum problema.
tá? Mas além disso, esse exercício estimula você a criar uma familiaridade com o aerógrafo e você começa a ter controle sobre os traços, você consegue dominar as diferentes instâncias que o mesmo aerógrafo está fazendo. Eu não estou mexendo em pressão, não estou mexendo em diluição, e estou conseguindo criar diferentes traços diferentes. Isso é uma característica do aerógrafo. Estou trabalhando com uma pressão boa aqui, estou trabalhando com 26 PSI. Eu não preciso diminuir a pressão para fazer linhas mais concentradas, concisas. Tá? Se o aerógrafo tiver aqui a trava de curso, você pode experimentar ela, né? Para você começar a aprender a usar. É um recurso interessante, principalmente para novatos, fazer pequenos tracinhos como esse aqui, tá vendo? Existe uma variação desse exercício que eu vou ensinar para vocês. Você pode fazer esse exercício com um papel pontilhado, tá vendo? Você pode deixar seu aerógrafo setado para fazer um determinado tipo de linha, né? E você usa o pontilhado e vai fazendo padrões. Então eu vou fazer 3 pontinhos para um lado, 3 para baixo, 3 para o lado, 3 para cima, 3 para o lado, 3 para baixo, seguindo, tá vendo? Para acertar o máximo possível os pontinhos e tentando fazer também de uma vez só. Cuidado com a desaceleração, né? Quando você para o aerógrafo, você não formar acúmulos de tinta. Você vai fazendo padrões. Esse exercício, ele é uma variação do exercício da cobrinha, porque você ainda está treinando fundamentos básicos, você está soltando o pulso, né? O seu pulso está se adaptando à aerografia e você ainda está treinando mira. O aerógrafo precisa de uma certa mira, porque ele não encosta onde ele está desenhando, né? Diferente de um lápis, diferente de um pincel, tá? Então você precisa coordenar o que está acontecendo aqui. Você precisa começar a treinar seu cérebro, a alinhar o aerógrafo onde você quer que a tinta vá, tá? A distância é importante, né? Como a gente trabalha, você agora já aprendeu a trabalhar com o aerógrafo perto da peça, esse exercício começa a ficar mais fácil, certo? Então esse é um exercício bem legal, porque ele é igual ao da cobrinha, a gente ensina a ser constante, ensina a controlar os traços, ele ainda também tem uma peculiaridade da mira. Outro exercício que você pode fazer também, se você tiver papel pontilhado ou pautado de caderno, né? E quando você tiver bom de fazer linha, pega assim um espaço de uma linha de caderno e tenta escrever seu nome e ficar minimamente legível, tá vendo? Eu gosto de fazer pilhado, que também a gente já treina linearidade, né? Que é uma das coisas mais difíceis de fazer linha reta. Então, vou tentar de novo agora sem a coroa. Pode fazer de letra cursiva ou de letra de mal, que for mais fácil para você. Verifica sempre a pontinha do seu aerógrafo para ver se não tá precisando tirar um excesso de sujeira aqui, né? Ixi, que horrível. De novo, um pouquinho melhor. Esse é um exercício ótimo. Escrever seu próprio nome com aerógrafo. Esse exercício estimula não só a mira, mas o controle do traço, o controle do preenchimento, sabe? É um excelente exercício. Eu já acho que eu vou até diluir um pouco mais a minha tinta, para a minha tinta correr um pouco mais fácil. Agora que eu já te passei alguns bons exercícios para soltura do aerógrafo, soltura da mão, né? E chegar a fazer coisas legais com o aerógrafo, vou te ensinar o exercício da cobertura. Ensinar a pintar coisas com aerógrafo. Fazer uma pergunta. O seu aerógrafo já fez isso aqui com você? Esse respingo doido aqui? Né? Essa mancha, ó, vou usar aqui o aerógrafo, vou só apertar aqui, não vou puxar a agulha, vou só apertar a válvula e acaba com a pintura, né? Você vai vir aqui todo delicadinho e ruim, né? O que é isso? Aerógrafo com problema? Aerógrafo ruim? Não. Quem causou isso foi você. Isso daqui, quem causa esse tipo de spark é o aerografista, porque existe um jeito certo de fechar o aerógrafo. Tá? Se você trabalha aqui com o aerógrafo, puxa o gatilho
e solta, eu soltei, tá vendo? Ele fechou na hora. Quando você voltou o aerógrafo aqui pro papel, que eu quis agora, ele não foi, né? Vamos de novo. Agora, pronto, olha lá. Tá vendo? Você vem, trabalha, solta, ele faz o espátula. Por que que ele faz o espátula? Porque o aerógrafo, quando você aciona ele, você tá com ele aberto aqui, né? Você precisa fechar o ar e a agulha, mas você precisa fechar a tinta antes, tá? Então você está trabalhando aqui com ele. Se eu simplesmente soltar o aerógrafo, a válvula fecha muito rápido e ainda escorre um pouquinho de tinta lá para frente, fica num lugar errado do aerógrafo. E quando você voltar, ele vai ter uma tendência a fazer o espétolo, né? Aqui, soltou, dá o espátula, né? O jeito certo de trabalhar é você tá vindo com o seu aerógrafo aqui, você fecha a agulha, o ar ainda está saindo, tá vendo? Ainda estou segurando o ar. Agora eu solto o ar. Abro a agulha, fecho a agulha, fecho o ar, tá? E existe um exercício para treinar isso daqui, tá? Que é o exercício que eu chamo do exercício de funileiro, que é o exercício para você controlar as aberturas e conseguir deixar as pinturas mais homogêneas, tá? Você pega um pedaço do teu papel aqui, faz um quadrado, e esse quadrado você divide em 4. Aí você tem que pintar quadro a quadrado de uma vez, tá? Isso já representa também as seções que você pinta. A gente não pinta as coisas de uma vez, a gente pega um objeto e vai seccionando no aerógrafo, tá? Então isso aqui já representa como se fosse uma peçona grande. Eu vou pintar por partes, tá? Se eu simplesmente abrir o aerógrafo e tentar cobrir, a pintura vai ficar irregular, porque acontece isso daqui. Venho com o aerógrafo que paro, aí volto no outro sentido, paro, volto no outro sentido, paro, volto no outro sentido. Você está fazendo isso daqui, né? Lógico que eu estou fazendo de uma maneira bastante exagerada, né? Mas você repara que quando o aerógrafo está andando, né? Na hora que ele freia, ele forma uma hipersaturação. Então você precisa fechar a agulha na hora de parar o traço, né? Não, você não pode simplesmente vir aqui e ficar cobrindo, né? Você vai criando uma superfície irregular. Então você tem que vir fazer aqui o gesto mais harmonioso e cobrir a pintura, tá vendo? Como a pintura fica mais uniforme aqui que aqui, tá? O problema é que essa técnica do funileiro, né, consiste de você ter que treinar esse fechamento do dedo. Se você reparar, eu deixo o ar aberto e eu vou só controlando a agulha e vou conseguindo deixar a pintura mais homogênea. Você pode treinar por partes, né? Você pode fazer só a ida, você pode fazer só a volta, né? E com o tempo ir fazendo os dois. Movimento harmonioso, aerógrafo sempre em movimento, cobrindo tudo direitinho, tá? Isso aqui é normal, nós estamos trabalhando com papel. Papel, você precisa de uma hipersaturação mais de tinta para ficar uniforme. Mas a gente consegue perceber que, mesmo com irregularidades, esta forma de agir está mais uniforme do que essa, tá? Algum incauto ou algum mal informado pode te ensinar a você evitar essas hipersaturações começando fora da peça, começando fora do kit. Então, por exemplo, eu começo aqui fora do kit e eu jogo a hipersaturação de tinta para fora da peça, né? Só que isso daqui é conceitualmente equivocado, tá? Isso aqui está errado. Porque, primeiro, essa tinta que eu joguei aqui fora da minha peça, fora da minha figura, eu joguei ela para algum lugar. Eu podia ter aproveitado ela para dentro do kit, mas eu joguei ela pro meu pulmão, pra minha garganta, pro gato, pra cortina da sala, né? Podia ter aproveitado essa tinta em cima da peça e não ter feito novo, ter aproveitado melhor o meu material, né? Gastar menos tinta, ser mais eficiente, um acabamento melhor, né? E aqui também é um bom exemplo, né? Porque aqui funciona, aqui tá fora, mas aqui tá dentro da peça, então eu tô hipersaturando dentro da peça. Então o jeito certo é você fazer o treinamento do funileiro. A gente chama de funileiro porque é assim que o funileiro usa uma pistola de tinta. A pistola de tinta trabalha desse jeito.
movimentos harmoniosos, arcos amplos. Você vai preenchendo, né? Para preenchimento você pode até puxar um pouquinho mais o aerógrafo aqui para saturar um pouco mais de tinta e você vai causando o preenchimento. Outra dica importante, tá? É a questão do fatiamento da pintura. Quanto menos fatias você dá na pintura, quanto você resolver com menor número de passagens, né? Menor número de movimentos diferentes, mais homogêneo vai ficar. Então, se você tiver, por exemplo, 2 retângulos aqui para pintar, você não vai pintar neste sentido aqui, né? Você vai fazer um melhor aproveitamento do formato da peça. Então, esse retângulo você pinta com o movimento assim, você diminui o número de fatiamento, né? Menos fatia. Aqui eu preciso muitas fatias, né, na vertical para pintar, né? Na horizontal. Tá? Isso se essa peça for aqui, né? Mas se o retângulo for aqui, aí sim, aí eu venho fatiando na vertical. Quem coordena o sentido do movimento é justamente o formato da peça. Você otimiza o formato da peça para fazer seu fatiamento. Sempre respeitando os fundamentos da aerografia, as distâncias, a abertura e tudo mais, né? Lembrando que a aerógrafo é uma ferramenta econômica. Fiz tudo isso, então coloquei mais tinta ainda. Aquele golinho de tinta está fazendo tudo isso aqui. Esse é o exercício que te treina a pintar coisas com aerógrafo. Cobrir o aerógrafo, as peças com cor. Agora eu vou te ensinar algo que só o aerógrafo faz, que é o controle de saturação. E com o meu aerógrafo, a mesma tinta, a mesma diluição, a mesma pressão. Eu vou pegar aqui o meu aerógrafo e vou fazer uma linha vertical. E uma linha vertical. Me aproximando mais do aerógrafo, abrindo menos o leque, concentrando mais o jato. Mesmo aerógrafo, a mesma tinta, a mesma diluição, eu vou mudar o meu approach. Vou deixar o aerógrafo um pouco mais distante, abrir um pouco mais o leque, fazer um movimento mais amplo e eu vou criar um esfumaçado aqui, ó, no limite do range do meu aerógrafo, tá? E esse é um aerógrafo que, apesar de ser 0,3, ele abre pouco leque, então ele não é o aerógrafo perfeito para esse exercício. Aí vocês reparam? Dá para perceber, né, que eu tô aqui criando um esfumaçado aqui com o meu aerógrafo. Agora eu vou pegar mesmo aerógrafo, a mesma tinta, a mesma diluição, não vou mexer nada e vou criar uma linha horizontal, né? Então eu tenho 2 tonalidades de cor feitas com a mesma tinta e eu não consigo diferenciar qual que foi primeiro, né? Não existem overlays, não existem sobrecamadas. Tá? O aerógrafo é a única ferramenta que faz isso, tá? Porque ele dá a tonalidade, ele dá a intensidade tonal pela concentração do spray, do pigmento. Então você não consegue olhar para essas 2 linhas e saber qual que veio antes, qual que veio depois. Não dá para saber se o esfumaçado foi feito depois, foi feito antes. Tá? E aí com isso eu consigo fazer 2 tonalidades com o meu aerógrafo. E você vê que a linha subiu em cima da primeira tonalidade normalmente como foi feita a primeira linha. Então, o que significa que eu posso fazer 2 tons com a mesma tinta? Na verdade, você consegue produzir toda uma escala de cor. Eu estou aqui com a mesma tinta, agora eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, deixar bater um pouco mais da minha tinta aqui, vou deixar bater um pouco mais a tinta aqui. Com a mesma tinta e o mesmo aerógrafo, eu consegui 3 tonalidades, né? 1, 2 e as linhas 3. Eu consigo ainda criar linhas em cima dessa tonalidade. Tá vendo? Elas aparecem normalmente. Aparecem aqui e aparecem aqui. Mesma tinta, mesmo aerógrafo, mesma diluição, mesma pressão. Vou tentar criar novas tonalidades. Então, vou saturar um pouco mais a tinta aqui. Vendo? Agora tenho 1, 2, 3, mais as linhas 4 tonalidades. E ainda consigo criar as linhas aqui dentro, bem visíveis. Tudo isso só mudando o approach do aerógrafo, dando a forma como ele trabalha. E eu vou criando tonalidades até não conseguir mais. E você vai descobrir
que dependendo do exercício, dependendo do tamanho que você fizer aqui, você vai conseguir fazer muitas tonalidades. O aerógrafo, ele é a única ferramenta que consegue te entregar toda uma escala de cor usando uma tinta só. Nem sei quantas cores eu já tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 com a linha 5. Será que eu consigo fazer linha aqui dentro dessas aí ainda? Será que eu consigo escurecer ainda mais aqui? Consigo. Uma hora você vai estar na saturação máxima, né? Uma hora você não vai mais conseguir fazer novas cores, né? Por enquanto eu tô conseguindo, tá vendo? Na parte de baixo, para vocês verem. E eu ainda consigo, provavelmente, fazer uma linha visível. Fez mais uma tonalidadezinha. Isso a gente fez 7 tonalidades com o mesmo aerógrafo, com a mesma cor. Esse é o exercício de controle de saturação, tá? Repita esse exercício várias vezes na sua vida, com várias cores diferentes, com vários aerógrafos diferentes. Eu sempre estou fazendo esse exercício aqui. Sempre quando eu vou dar esse curso aqui, inclusive, eu aproveito para reavivar esse exercício aqui. Esse exercício ele é muito bom, porque esse exercício mostra o real potencial do aerógrafo. O aerógrafo ele é uma ferramenta de fazer isto aqui. O aerógrafo é uma ferramenta de pintura? Não. O aerógrafo é uma ferramenta de controle de saturação. Ele é a única ferramenta que faz isso aqui. Nenhuma outra ferramenta faz isso aqui. Tá? E a partir do momento que você entender este conceito, entender que o seu approach, a sua abertura, a sua aproximação, faz traço, não faz traço, abre leque, fecha leque, isso aí pode ser vital para você criar efeitos, você já criar uma pintura com sombreamento, com glaze, você aproveitar melhor a pigmentação, conseguir acabamentos mais brilhantes, conseguir acabamentos mais lisos, tá? Sem precisar demandar muitas cores, muitas coisas, né? Isso aqui é aerografia. Tá? Isto aqui é usar o aerógrafo. Existe uma variação desse exercício, que é o que eu faço, por exemplo, para testar novos aerógrafos. Né? Eu faço para praticar também, né? E é o desenho. Você desenhar o aerógrafo. Eu gosto de fazer o desenho do olhinho. Eu não sou um bom desenhista, tá? Não sou um ilustrador, mas eu gosto de fazer esse exercício, porque esse exercício ele vai te ensinar tudo isso que você fez até agora, sabe? A linha, o controle de saturação, que é o exercício do fazer o olhinho. Você começa, por exemplo, não é difícil. Você começa aqui com fórmulas geométricas mais básicas, né? Meio, faz um círculo aqui no meio, tá? Aí você faz um nariz aqui, vai prancheta, faz um nariz aqui assim. Aí a partir disso, você vai incrementando seu desenho, né? Então você pode fazer aqui, ó, as pálpebras, pode fazer as membranas, você pode aprofundar a córnea. Você pode começar a fazer as texturas da íris e aos poucos você vai construindo o desenho. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui traços e desenhar uma sobrancelha aqui, tá vendo? Mas daqui tá muito chapado. Então a gente precisa criar profundidade, por exemplo, para esse olho. Então a gente pode fazer aqui, ó, fundo da pálpebra, a sombra, então é tudo com a mesma tinta e a gente só vai controlando a saturação, tá? A sombra, os lugares mais fechados, com menor incidência de luz, a gente vem intensifica. A sombra, os lugares mais à vista, a gente joga menos tinta, deixa a tinta mais ralinha, né? Esquece de fazer sombra aqui dentro do olho, que sempre tem um pouquinho de sombra dentro do olho. A gente pode fazer mais efeitos, pode fazer cílios, vai trabalhando a sombrinha aqui, né? Aí se você precisar, você pode dar mais intensidade para algumas linhas, controlando aqui a distância, né? Vai e vem do aerógrafo, que dando preenchimento, dando textura, né? Dando profundidade com mais sombra. Tá vendo? Vai devagarzinho, vai saindo o seu olhinho. A gente que acha que é super difícil esse olhinho, né? Mas não é. É questão de prática, né?
eu faço nem tanto para ser pela questão do desenho, né? Para dizer que eu sou um bom desenhista, não, porque eu não sou mesmo, e eu tô formado com isso, né? Mas é que esse exercício ele me dá alguns specs do aerógrafo, né? Ele me diz como que o aerógrafo tá respondendo a determinados traços, né? E também para gente que está treinando, né? É bom porque fazer um desenho de aerógrafo requer que você treine os diferentes traços, os diferentes aspectos, né, para você ser mais efetivo, né? Ele exige que você aprenda a usar todos os recursos de um aerógrafo. E você que está assistindo, ao contrário de mim, for um bom desenhista, você pode estar sendo defrontado com a ferramenta definitiva da sua vida. E aí, encara fazer um olhinho desse? Tá fácil em fazer melhor que o meu. Tá assim, né? Meio boroca, né? Mas eu gosto de fazer treino. Tudo isso, né? É importante dizer agora. Tudo isso, tanto os exercícios, o fumileiro, as cobrinhas, né? Tudo isso com aquela mesma tinta que eu preparei lá no começo, tá? Então, não se esqueça, aerógrafo é uma ferramenta econômica. Se o desenho for bonito, você já aproveita aqui e já assina. Se você conseguir fazer 50% do que eu fiz no vídeo de hoje, você já vai ser um bom aerografista. E a partir de agora você vai conseguir extrair muito melhor o seu aerógrafo, consegue fazer de verdade. E só agora, ó, agora acabou a tinta. Depois que eu escrevi aqui a última letra, acabou a tinta do aerógrafo. Praticar? E na próxima aula eu já venho aplicar primer na figura, hein? Porque a aula de hoje eu vou terminando por aqui. Deixar você fazer os seus exercícios agora. Até que ficou. Faz o seu aí. Quero ver você fazer um melhor que o meu. Eu vou terminando por aqui. Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. E vai assistir a gente ao vivo, né? Figurando, tá ao vivo sexta-feira. Tem figurando aqui ao vivo, sextas à noite. Mas tem chiquitão ao vivo de quarta a domingo. Procura que você acha um chiquitão ao vivo por aí. Terminando esta live aqui agradecendo os meus padrinhos, a galera que acessa aqui o apoia.se/Blog Chiquito, ou clica no botãozinho seja membro, mas lá do Blog Chiquito, que acho que aqui não tá liberado ainda. Padrinhos e membros do Blog Chiquito, vem ser um padrinho do Blog Chiquito, vem dar uma força pra gente aqui, continuar criando conteúdos legais como esse aqui, igual essa galera linda, maravilhosa. Obrigado a todos os padrinhos. Você fala que essa galera assistiu esse vídeo um ano antes de você. O vídeo, eu não sei quando você está assistindo ele, mas ele está sendo gravado em maio de 2020. Saudações do passado para você. Ponto final do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Faça seus exercícios. Fiquem bem, fiquem mais. Pratique. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Chiquito. Beijo, meus queridos. Fui.